Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos. Meu nome é Adriano Martins, você está no Proveste Concursos e Vestibulares e eu trago essa aula gratuita para o pessoal que está aí na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde mais aí o Proveste TikTok, não sei se vai estar gratuito para você poder assistir, saber conhecer um pouco mais do conhecimento pedagógico e também conhecer aqui do Proverte nossas aulas online. E neste momento eu trago para vocês esse assunto que é importante, que nós vamos trabalhar currículo, tipos de currículo. Esse tema caiu nas edições anteriores do concurso da CEMED, tem caído muito recentemente e é um ponto ganho para você que está aqui conosco. Vamos lá então, sem mais demoras. Tipos de currículo, nós temos 3 tipos de currículo. Eu vim para cá para você, se quiser copiar da lousa, se quiser tirar um print. Nós temos 3 tipos de currículo. Primeira coisa, deixa eu voltar para cá para você me ver bem de perto. Quando eu falo currículo, se você já tem na sua cabeça que é grade, disciplina, que é aquele currículo onde tem... Adriano, falou de currículo, eu já imagino ali português, matemática, história, geografia. Meus amados, currículo não é só isso. Currículo é muito amplo, a teoria do currículo é maravilhosa e muito extensa. Hoje, do conteúdo do tema currículo, vamos tirar os tipos de currículo que faz parte desse tema central que é currículo. Mas veja bem, se você já vem para cá achando essa aula vai tratar sobre português, matemática, BNCC, não. Aqui, tipos de currículo, a teoria do currículo vai ficar para a próxima aula e os nossos alunos que vão continuar conosco. Bacana? De esclarecido isso, tipos de currículo são 3. Nós temos o currículo formal, o real e o oculto. Desses 3, o que mais cai em prova é esse cidadão aqui, olha. Esse aqui está presente sempre que se trata desse tema tipos de currículo, porque ele é importante até mesmo para o professor na sua prática diária. Mas para você responder ela, quando cair na sua prova, tem que conhecer as outras, ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de currículo é o currículo formal. Olha só, currículo formal é aquele currículo que está escrito, determinado, preto no branco, impresso. Olha essa característica. Estabelecido pelos sistemas de ensino. Se você trabalha para a prefeitura, ou seja, para a Secretaria Municipal de Educação, o sistema de ensino é o sistema de ensino municipal. E concorda comigo que não é você que determina qual é o conteúdo de português, não é você que determina qual é o conteúdo de matemática, já não vem estabelecido de cima. Concorda comigo? Ou seja, esse tipo de currículo é o currículo formal. Ele está formalizado, ele está bem bonitinho ali, determinado para você. Outra característica, pode aparecer na sua prova como currículo prescrito. O que é um currículo prescrito? É um currículo formal que já vem pronto de cima para baixo, o professor planeja a aula com os conteúdos de ensino baseado nesse tipo de currículo. Você concorda comigo que quando o médico pede para você ir para fazer algum tratamento e te dá um remédio, lá no remédio não tem a bula, não tem lá prescrito o que você tem que fazer, a hora que tem que tomar, não é você que determina, porque alguém pensou por você e determinou que aquilo fosse melhor, o médico, e lá e diz, eu recentemente estava tomando um remédio, tinha que tomar 8 da manhã, de 8 a 8 horas, tinha que tomar um remédio, e por uma semana, para poder ficar bom do que eu estava precisando. E aconteceu, por quê? Porque o médico prescreveu. Se aparecer na sua prova qual tipo de currículo é prescrito aos professores, você vai saber que é o currículo formal. Outra característica que pode aparecer na sua prova é entregue ao professor. Se ele é entregue, não é o professor que vai formulá-lo, porque ele já vem de cima, ok? Vale lembrar que no Brasil, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é ela que vai determinar o currículo da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Esse currículo é lá que vai estar dizendo português, matemática, história, geografia. Não é o tema de hoje.
Currículo na LDB não é a aula de agora, nem a BNCC, que você já deve ter ouvido falar como Base Nacional Comum Curricular. Afinal de contas, existe uma base comum em todos os estados da federação. Não é porque eu trabalho para o estado, para o sistema de ensino estadual, que vai ser diferente o estado do Amazonas, do estado de São Paulo, do estado do Paraná. Não, né? Existe uma parte diversificada, uma porcentagem ali de grades que podem ser diversificadas. Exemplo, geografia do Amazonas, história do Amazonas, geografia de São Paulo, história de São Paulo. É uma parte diversificada. Mas aqui, vale lembrar que essa base é comum para todos os estados do Brasil. Ok? Bacana? Passando de currículo formal, esse nem cai tanto em prova. Já esse aqui, ele tem uma peculiaridade. Por quê? Porque o currículo real é o que realmente acontece em sala de aula. Ou seja, o professor, ele planeja. Vamos lá. Currículo real. Palavrinha-chave. Palavrinha-chave. Acontece em sala de aula. Eu vou colocar uma outra palavrinha aqui, ó. Realmente. Realmente acontece em sala de aula. É a prática do professor. Concorda comigo que o professor planeja em temas anteriores? Essa aula aqui é a aula de número 30 da série que nós estamos gravando. O planejamento, assunto de aulas anteriores, o professor ele elabora os objetivos, ele elabora a metodologia, ele retira ali o planejamento formal, o conteúdo de ensino, e então ele parte para a prática. Nessa prática, para os autores, eles chamam isso de currículo real, porque é o que realmente acontece em sala de aula. Outra palavrinha-chave, foi ocorrido no ambiente escolar, não foi alguém que determinou de cima. É o acontecimento de sala de aula. Ou seja, é a realização do currículo formal. Onde? Na sala de aula, na prática de ensino. Ou seja, é a prática planejada. Bacana? Adriano, como é que isso pode acontecer na minha prova? Imagina que você se preparou para dar aula sobre pesos e medidas na aula de matemática. Você se organizou, planejou e na hora aconteceu um assunto, algum fato e você acabou pegando esse assunto e passou para outro. Porque você aproveitou aquele momento. Isso pode acontecer. Então, quando eu falo prática planejada, também pode ser a prática improvisada. Você aproveitou que eu lembro de uma situação, tinha um aluno que na entrada ele sofreu ali um acidente automóvel com carro. Ele sofreu ali, ele caiu, o carro bateu na perna dele, ele caiu. A professora aproveitou aquela manhã, também tratou com os alunos para, olha, vamos ter cuidado, sinais de trânsito, vamos obedecer. Ou seja, não planejou, mas aconteceu. E, logicamente, nós sempre devemos trazer as coisas que estão acontecendo fora da escola para dentro da escola, para o aluno fazer aí essa vivência e ter, então, perceber que o conteúdo que acontece na sala de aula tem um link com a sua vivência fora da escola. Bacana? Ficou claro aí a questão do currículo, o currículo real, eu ia falar outra palavrinha agora, do currículo real. Ficou claro? Terceiro e último tipo de currículo, ele é chamado de currículo oculto. Adriano, o que é oculto? É aquilo que não está aparecendo. Isso é lógico, né? Você fala para mim que você está me dizendo a definição de oculto. Na escola, Adriano, o que não está aparecendo? Ou seja, o que está implícito? O que é explícito? É quando está claramente aberto. Mas o implícito é que aconteceu. Está lá, todo mundo vê, mas está ali por trás. Nós vamos chamar isso de manifestações de valores. Olha só. Revelam posicionamentos de valores. Influências originárias da experiência. Eu vou dar um exemplo aqui que vai abranger 90% das pessoas vão entender perfeitamente. Se você é flamenguista, deixa eu perguntar, a Kimberly está comigo hoje, ela que me dirige aqui, ela que comanda esse momento. Kimberly, você torce para qual time, Kimberly? Só para...
Corinthians, olha aí. Eu também sou corintiano, escolheu bem. Escolheu muito bem. Se você é corintiano, se você é flamenguista, você concorda comigo que quando você vai na escola, você entra na sala de aula, você não deixa de ser flamenguista, você não deixa de ser corintiano, você não deixa de ser vascaíno. Ou seja, as suas experiências fora da escola permanecem com você e em determinados momentos, esses valores que você tem, eles ficam no ar, eles se apresentam. Eu acho que eu compliquei mais, mas eu vou deixar bem claro para vocês agora. Todas as vezes que o aluno ele manifesta valor, toda vez que o aluno manifesta uma opinião, sua crença, outro exemplo, isso é o currículo oculto. Eu vou dar um exemplo de currículo oculto que acontece muito nas escolas, o preconceito. Né? O preconceito é um tipo de manifestação do currículo oculto? É. Não só o preconceito, como também questões como raça, questões como estrangeiros, preconceito contra venezuelanos, congolês. Quando há uma manifestação de valor, nós dizemos que isso é o currículo oculto, porque a escola, meus amados, ela reproduz a cultura. O conceito maior de currículo exatamente são as manifestações pedagógicas que acontecem dentro da escola. A forma como o professor coloca as carteiras em semicírculo, ou um atrás do outro, isso é currículo. A forma como o professor dá aula, a forma como ele aprendeu, ele reproduz, o conteúdo de ensino, tudo. O currículo, então, vai abranger todas as manifestações pedagógicas que acontecem em sala de aula. E o currículo oculto são as manifestações de posicionamentos, de valores. Eu vou colocar para vocês aqui, olha, ele é implícito, ele está lá, ele acontece lá, não explicitamente, claramente, mas ele está lá de uma forma oculta, de uma forma implícita. Bacana? Bacana. Eu vou pedir então para Kimberly, coloca para mim questões de prova para vocês verem como é que isso acontece na sua prova, como é que ele está presente na prova. Vamos lá. Questão número 1. Deixa eu pegar aqui meu pincel, minha tabletinha. No geral, compreende-se currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. É tudo o que se espera seja aprendido e ensinado na escola. Segundo Libânio, Oliveira e Toshi, quando se tem aquele currículo que de fato acontece em sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico dos planos de ensino, está se referindo ao currículo. Olha só a palavrinha-chave que apareceu aqui. Acontece na sala de aula. É o formal, real ou oculto? É o currículo real, porque ele realmente acontece em sala de aula. Bacana? O formal é aquele currículo que vem de cima, né? O currículo prescrito, né? Esse você não modifica, você só recebe e utiliza. O oculto são as manifestações de valores, né? Ou seja, ele está implícito, ele ocorre lá, mas o real é o que realmente acontece. Esses dois, esse aqui, inventaram só para criar uma alternativa aqui. E o prescrito é o mesmo do formal. Beleza? Vamos lá, questão número 2. Questão número 2. Os estudos acerca do currículo indicam que ele não é neutro, nem estático, pois se encontra em constante construção. Assim, de acordo com o contexto em que se insere, o currículo adquire diferentes sentidos e serve a diferentes propósitos, dentre os quais temos, legal, olha só. Então ele vai aí trazer os tipos de currículo e vai misturá-los. Vamos lá? Letra A. O currículo prescrito, que se refere ao planejamento que o professor desenvolve em sala de aula. Olha só, desenvolve em sala de aula. Não é o prescrito, gente, é o currículo real. Beleza? Vejam que ele misturou aí. Letra B. O currículo oculto diz respeito às manifestações e simbologias que se expressam no contexto da escola. Olha que lindo, correto.
Esse é o currículo oculto, as manifestações de valores. Letra C, o currículo real. Eu já sei que é a letra B, mas vamos continuar para a gente aprender um pouco mais, para a gente entender ali como é que as bancas se comportam. Letra C, o currículo real que traz as orientações estabelecidas pelos mecanismos oficiais. É o real? Não, não é o real, é o currículo formal. Não é o real. Não é, então, a letra C. Letra D de dado. O currículo formal, ação que se constrói a partir de ideias, concepções e comportamentos do sujeito. Não é o formal, é o oculto. Ok? Letra E de escola. O currículo heterogêneo, isso não existe. Pois o examinador colocou aqui só para encher linguiça, né? Só para ter essa opção e inventou ali currículo heterogêneo. Imagina alguém que marca essa opção. Essa pessoa não tem a menor ideia, então o chute foi muito errado. Não existe isso aí. Foi colocado aí só para ter mais uma opção. Bacana, mas você sabe então que está errado. Vamos lá, próxima questão. Questão número 3. Moreira e Kandal, né? Moreira e Kandal são são os principais autores quando se trata de currículo. Nós temos ali a Kandal, nós temos ali o Libânio, nós temos também o Tomás Aquino. Nós temos alguns autores e os livros desses autores, eles vão ser enviados para os alunos, tá bom? Eu tenho esses livros em PDF, alguns são gratuitos, que estão no site do MEC, por exemplo. Vamos trazer para você ter na sua base aí no seu caderninho, no seu celular, no seu computador, esse conteúdo. Você não precisa pesquisar, é tudo mastigado já para você, ok? A minha função aqui é tornar a sua vida mais fácil, tá bom? Questão número 3. Moreira e Kandal salientam que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Segundo os autores, trata-se do chamado currículo letra A, B, C, D ou E. E aí, o que você acha? Olha as palavrinhas-chave na hora da sua prova. Não estão explicitados, não estão explícitos. Olha só, não por isso claramente percebidos pela comunidade escolar. Isso, meus amados, é o currículo oculto. É ou não é? Está explícito, explicitado, né? Ou seja, você pega ali, não estão explicitados, ou seja, você pega ali dos planos de ensino, tem ali o currículo o formal, você pega, transforma ali no currículo real que acontece, mas aí tem aquelas manifestações que ocorrem de posicionamentos, tanto políticos, crenças, valores, pensamentos, preconceitos, tudo isso é currículo oculto. Bacana? Então, a questão número 3, a resposta certa, letra D de dado. Tranquilos? Viram as palavrinhas-chave? Vamos avançar. Questão número 4. O currículo oculto na escola envolve, em sua maioria, 2 pontos. Letra A, planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. Ok, olha aqui para mim. Eu sempre digo, eu não me canso de repetir. Quando você for fazer uma questão de prova para concurso público, além de você ter bastante treino, ter treinado bastante, principalmente treinado comigo também, né? Olha lá. Além disso, você deve atentar para 2 coisas. A primeira é o comando da questão. Nas questões de prova para professores, o comando da questão vem ali com algumas pegadinhas, vem ali com algumas dicas, ideias que você precisa pegar antes de ler as respostas. Olha só o que ele diz aqui. O comando da questão, ele está perguntando currículo oculto. E a letra A me traz o currículo formal. Não é o que ele quer. A letra A está correta ao afirmar aquilo. Contudo, não responde o comando da questão. Não é a letra A. Como eu gosto de riscar, já vou riscando aqui também, porque eu adoro riscar. Eu sou muito cinéfilo, eu adoro pegar, riscar. Você tem alunos meus que não gostam tudo bonitinho, outros que também gostam de riscar. Cada um vai fazendo a sua prova, vai treinando do seu jeito. O importante é que você fique mais hábil com isso, ok? Letra B.
Atitudes e valores transmitidos. Opa, isso é currículo oculto? Até aqui está correto. Subliminarmente, ou seja, ali implícito, meio que escondido, oculto. Correto. Pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Correto. Olha só, questão 4, resposta certa, letra B de bola. Vamos ver as outras opções para vermos o que há de errado em cada uma delas. Letra C. Processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos, nos procedimentos. Não, tá errado. Não tem o currículo oculto, não tem a ver com isso aqui. D de dado. Preparar-se para bem socializar os conhecimentos escolares e facilitar o acesso dos estudantes a outros saberes. Também não responde ao comando da questão, porque o comando da questão ele está pedindo aqui, ó, ele quer o currículo oculto. Bacana? Questão número 5 é a última questão. Na obra Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização, organizada por José Carlos Vibani, afirma-se, abre aspas, tão importantes quanto as aprendizagens formais são as aprendizagens não formais, informais e espontâneas, resultantes das relações vividas na família, na comunidade e nas mídias. Na citação, o autor se refere ao currículo, e aí? A, B, C, D ou E? Letra A, e agora que você já está bem treinadinho, já viu nossa aula aqui, já percebeu que essa é uma questão, para quem não conhece, uma questão difícil, mas agora você sabe que a resposta certa é letra A, currículo oculto. Eu lembro uma vez, trabalhava numa escola ali, considerada zona vermelha, quando eu trabalhava pela prefeitura, como pedagogo da prefeitura, e foi feita uma campanha ali para arrecadação para distribuição de revistas, de livros, e foi pedido com a seguinte temática: traga uma arminha de brinquedo e leve uma revista. E aí uma criança, veja que é arminha de brinquedo, espadinha, arminhas de brinquedo. Um aluno levou uma arma de verdade para trocar por revistinha. Né? Imagina o ambiente que ele vive. Né? Já para eu pensar, ele levou uma arma de verdade para trocar pela revistinha. Então perceba que a criança é envolta em manifestações da sua convivência diária, da cultura que ela está inserida, e quando vai para a escola, ela não deixa de ser aquela pessoa, ela também leva essas influências, também leva, todos nós somos influenciados, e quando chegamos na escola, no ambiente de aula, isso se apresenta, isso se manifesta. Nesse exemplo você viu, né? Que a criança, imagina, eu vendo um revólver de verdade aqui para a criança trocar, e para a criança aquilo era normal. A criança era uma manhã normal. Né? Então veja que o currículo é muito mais do que manifestações prescritas, real, mas também são manifestações que ocorrem em toda a prática pedagógica que acontece na escola, é currículo. Avança para mim, por favor, mais um slide. Meus amados, convido a vocês, então, a estarem conosco, tanto no presencial, quanto na aula ali à distância. Você vai poder comprar esse pacote de aulas online. Essa aula é gratuita, está chegando até você, mas as demais, essa é a aula de número 30, imagina, ou a 29 ou a 30, já gravamos bastante aula. Já gravamos tendências pedagógicas, já gravamos interacionismo, já gravamos planejamento, já gravamos muitos autores, já temos bastante conteúdo aqui e vamos continuar mais. Nós temos mais aulas a serem gravadas, não para que essa não é a última, mas ela foi trazida para vocês para fazer esse chamado, fazer esse convite, para que você conheça como funciona aqui o Provest, concursos e vestibulares, e possa não só nos conhecer, mas também adquirir nossos produtos. Meu nome é Adriano, eu dou aula aqui há quase 10 anos, eu sou professor de conhecimentos pedagógicos, de legislação da educação. Eu tenho aqui comigo uma equipe maravilhosa para nós montarmos esse material, para nós elaborarmos tudo que vocês estão vendo aqui, esses slides, todo esse material. Tudo isso, meus amados, é um investimento que está sendo feito para que chegue até você
um material de qualidade, uma aula boa também de qualidade. O que vocês viram aqui, esse é o Provest, é uma das nossas aulas, temos outras aulas, temos simulados também, mas era mais para você também experimentar. Eu dou aula há tanto tempo aqui, eu sou professor de conhecimentos pedagógicos e legislação da educação, desde que tudo isso aqui era mato, como fala, né? Eu carpi esse mato há muito, já temos muita experiência nisso. Eu vou falar uma frase que parece clichê, mas pergunte a quem já fez, pergunte a quem já foi meu aluno, para ver, pergunte a ele o que ele achou das minhas aulas, o que ele acha aqui do Provest, e você vai saber que não temos nada negativo, só temos coisas positivas para receber. Bacana? Fica aí o convite. Futuramente vamos fazer lives também. Futuramente vamos trazer mais conteúdos gratuitos para você conhecer e assim possa se familiarizar conosco aqui. Tá bacana? Beleza? Meu muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e valeu!